Quando a gente pensa na Alemanha, vem na cabeça uma potência, né? Quarta maior economia do mundo. Um país que parece que sempre esteve ali, firme e forte. Mas e se eu contasse que há pouco mais de 150 anos, a Alemanha como país simplesmente não existia? Pois é, o mapa era outro, e o país que a gente conhece hoje só foi possível por causa de um homem e seu plano audacioso. Essa é a história de como ele forjou uma nação. Então, vamos lá. O desafio era esse. Como é que se pega 39 pedaços diferentes, reinos, ducados, cidades, que falam alemão, e transformar tudo numa coisa só, num império? Era um verdadeiro quebra-cabeça no meio da Europa do século XIX. Eram exatamente 39 peças. E olha, não era um quebra-cabeça fácil, não. A única coisa que eles realmente tinham em comum era a língua. Fora isso, um prussiano e um bávaro, por exemplo, se sentiam tão diferentes um do outro quanto, sei lá, um gaúcho e um acreano aqui no Brasil. Eram mundos à parte. Para a gente entender bem o cenário, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para logo depois da derrota de Napoleão. As potências da Europa criaram uma tal de Confederação Alemã. Mas na prática, era só uma aliança bem frouxa e o pior, dominada por duas potências que viviam se estranhando. E aqui estava o nó da questão. No norte, a gente tinha a Prússia, forte militarmente, de maioria protestante. No sul, o gigantesco Império Austríaco, católico. Os dois viviam disputando quem mandava mais nos estados menores. Com essa briga toda, uma Alemanha unida parecia impossível. Mas é aí que entra em cena o protagonista da nossa história. Um homem que olhou para esse quebra-cabeça e não viu um problema, mas um projeto. E ele tinha uma solução, digamos, radical. Esse cara aí é o Otto von Bismarck. Ele vinha da pequena nobreza rural da Prússia, os Junkers. E ele não era exatamente popular, viu? A rainha não ia com a cara dele, os liberais o detestavam, mas o rei confiava. E em 1862, ele virou primeiro-ministro com uma missão muito clara: montar aquele quebra-cabeça alemão, custe o que custe. E ele já chegou cantando a pedra. Logo de cara soltou essa frase que ficou para a história. Para Bismarck, não ia ser na base da conversa ou do voto que a nação ia nascer. Seria na base da força. Mas o que exatamente ele queria dizer com ferro e fogo? O plano era até simples de entender. Ferro significava duas coisas. Primeiro, industrializar a Prússia para ter uma economia que bancasse tudo. E segundo, literalmente, armas de ferro. Equipar o exército com o que havia de mais moderno na Europa. Já o fogo, bom, o fogo era a guerra mesmo, e ele já tinha três em mente. A primeira cartada do Bismarck foi de uma astúcia impressionante. Para unir a Alemanha sob a liderança da Prússia, ele sabia que primeiro precisava tirar o maior rival do tabuleiro, a Áustria. Foi uma jogada de mestre de xadrez. Primeiro ele chamou a Áustria para uma guerrinha contra a Dinamarca. A desculpa eram os territórios lá. A Áustria, com medo de parecer fraca, topou. E aí, a isca foi mordida. A armadilha estava pronta. Pouco depois, Bismarck usou a administração desses territórios conquistados como pretexto para acusar a Áustria de descumprir o acordo. A guerra estourou, e na Batalha de Königgrätz, o exército prussiano, super moderno e treinado, simplesmente aniquilou os austríacos. Foram mais de 30 mil baixas austríacas contra menos de 8 mil prussianas. O ferro de Bismarck estava dando resultado. E aqui a gente vê a genialidade dele de novo. O rei da Prússia queria marchar até Viena, humilhar a Áustria. Bismarck bateu o pé e disse, de jeito nenhum. Ele não queria um inimigo eterno, só queria uma coisa, que a Áustria prometesse ficar fora dos assuntos alemães. E ele conseguiu. A peça mais complicada do jogo estava fora do caminho. Ok, com a Áustria fora da jogada, a maioria dos estados do norte se juntou à Prússia rapidinho. Mas ainda faltavam 5 estados grandes e importantes no sul. E eles olhavam para a Prússia com uma desconfiança danada. Não queriam se unir de jeito nenhum. Então, a pergunta era, como fazer esses estados do sul quererem a proteção da Prússia? Bismarck sabia a resposta. Nada une mais um grupo de pessoas do que um inimigo em comum. E ele já sabia exatamente quem seria o alvo perfeito. Do outro lado da fronteira, a França, sob o comando do imperador Napoleão III, via essa ascensão da Prússia com péssimos olhos. Um país alemão gigante e poderoso bem na sua porta? De jeito nenhum. O palco para o conflito já estava montado. Bismarck só precisava de uma faísca, e ele mesmo a criou. O rei da Prússia mandou um telegrama para ele contando de um encontro diplomático meio tenso. Bismarck pegou o texto original, deu uma editada para parecer muito mais grosseiro e ofensivo e vazou para toda a imprensa.
A notícia que se espalhou foi que o rei prussiano tinha humilhado o embaixador francês. A França, claro, ficou uma fera e declarou guerra. Só que, para atacar a Prússia, por onde o exército francês precisaria passar? Exatamente, pelos estados do sul. Apavorados com a ideia de serem invadidos, eles correram para os braços da Prússia pedindo proteção. O plano do Bismarck tinha funcionado como um relógio. A guerra foi um passeio para a Prússia e um desastre total para a França. Em menos de um mês, o exército francês foi esmagado e o próprio imperador Napoleão III foi capturado. Com a vitória, a última peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou. E então chegou o grande dia, 18 de janeiro de 1871. O plano de Bismarck chegava ao seu momento triunfal. E o local escolhido para a cerimônia não foi em Berlim, não. Foi no coração do inimigo derrotado, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, na França. Uma demonstração de poder e humilhação que ecoaria pela história. Ali mesmo, cercado por príncipes e generais, o rei da Prússia, Guilherme I, foi proclamado Kaiser, o imperador da Alemanha. A nação que foi construída com ferro e fogo agora era uma realidade. Bismarck governou como chanceler desse novo império por quase 20 anos. E o legado que ele deixou é tão complexo e cheio de contradições quanto o próprio homem. O governo dele foi uma coisa de louco. Por um lado, incrivelmente à frente do seu tempo. Ele criou o voto universal masculino, o primeiro sistema de aposentadoria do mundo, seguro contra acidente de trabalho. Mas, por outro lado, governou com mão de ferro, perseguiu violentamente qualquer oposição e tentou impor a cultura prussiana a todo custo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Em 1848, uma revolução liberal tentou criar uma Alemanha na base da conversa e do voto, e fracassou. Bismarck usou força, estratégia e guerra e construiu uma das nações mais poderosas do mundo. A questão que fica é, será que a unidade de uma nação pode de fato ser alcançada sem conflito? Fica aí pra gente pensar.